Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a situação internacional. A companheira Jana Silverman comenta a reunião da Assembleia Geral da ONU, os discursos de Lula e Trump e as suas repercussões. Falamos também da situação da Palestina, com o avanço da ofensiva de Israel e o plano de Trump para Gaza. E também comentamos a situação aqui no Brasil, com a derrota da PEC da bandidagem e a aprovação essa semana do projeto de lei que garante a isenção no imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000. Pessoal, começamos a edição de hoje falando da situação na Palestina. A gente vai fazer aqui uma breve leitura da nota pública da FEPAL, Federação Árabe Palestina no Brasil, que trata especificamente do projeto de Trump e Netanyahu para Gaza. A nota, que está publicada no site da FEPAL, diz o seguinte, abre aspas, o escandaloso plano de Trump, feito a 4 mãos com o foragido internacional por crimes de guerra e lesa humanidade, o genocida Netanyahu, para acabar com a guerra em Gaza, é uma distopia colonial que despreza e humilha palestinos, tenta varrer para debaixo do tapete o maior crime cometido contra a humanidade no milênio. Premia Israel por exterminar crianças de fome e diz ao mundo que genocídio compensa. Uma vez que essa obscenidade é apresentada pela imprensa comercial do Ocidente como um plano de paz, cabe a esta federação, novamente, oferecer algo além da tradicional propaganda genocida regurgitada pela mídia para a sociedade brasileira. O primeiro e óbvio ponto a ser comentado é o fato de que os Estados Unidos, os maiores assassinos da história da humanidade, não têm nenhuma legitimidade para participar ou conduzir um processo de paz na Palestina. Os gangsters de Washington, democratas e republicanos, são os verdadeiros mandantes e financiadores do Holocausto palestino, sendo Israel nada mais do que um poodle raivoso dos estadunidenses para promover suas guerras de extermínio no Oriente Médio. A única participação que as lideranças políticas e militares dos Estados Unidos, tanto o açougueiro Biden quanto o plantonista a administrar o extermínio Trump, deveriam ter na resolução do genocídio em Gaza é fazer companhia a Netanyahu no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional. Por falar em criminosos de guerra, poucas coisas são mais reveladoras sobre a depravação do plano de Trump do que a reabilitação de Tony Blair, um dos maiores assassinos do século, para a distópica função de governador das ruínas de Gaza. Nem o mais criativo dos roteiristas de uma ficção científica poderia imaginar o retorno do açougueiro de Bagdá no papel de príncipe regente da paisagem pós-apocalíptica de Gaza. Por outro lado, realmente é difícil pensar em outros candidatos tão qualificados e de rebaixamento moral tão subterrâneo que poderiam aceitar tal função. Ao invés de oferecer uma perspectiva real para uma solução política, justa e duradoura para a questão palestina, o plano de Trump aprofunda a ocupação ilegal da Palestina, mantém Gaza sob o bloqueio genocidário israelense, restando aos palestinos passarem as próximas décadas tentando retirar seus familiares dos escombros, sob uma administração de fome e condições subhumanas. Um insulto às premissas mais elementares do direito internacional e do senso mais básico de humanidade. Trump se coloca como soberano de Gaza, não para realizar sua vulgar e egóica ambição por um Nobel da Paz, ou necessariamente construir uma Riviera no enclave palestino, mas para supervisionar o pagamento de provas do genocídio, blindar Israel e os perpetradores da maior matança proporcional da história de responderem pelo Holocausto palestino nos tribunais internacionais e conduzir o processo de despalestinização de Gaza e de toda a Palestina histórica. Este é o objetivo original do projeto sionista do Rio ao Mar.
Em última análise, Trump está premiando Israel pelo uso da fome como arma de guerra, um crime de lesa humanidade, e abrindo um precedente histórico macabro e perturbador. Cometer genocídio, aniquilar uma sociedade inteira e matar crianças de fome compensa. Afinal, o que há para negociar sobre a perspectiva palestina? O que é oferecido ao povo palestino na costura desse acordo do qual nenhum palestino tomou parte ou foi consultado? Capitulação ou extermínio total? Os dispositivos do tal plano não dão conta nem de resolver questões urgentes, como o fluxo de ajuda humanitária à população palestina sob o extermínio pela fome há 2 anos. Quem dirá oferecer garantias reais de que Israel não retomará a orgia genocidária em Gaza quando der na telha, ou permitir a reconstrução do enclave palestino. O plano soterra qualquer prognóstico de uma resolução para a questão palestina nos termos do que é consenso na comunidade internacional. Mais do que isso, prepara as bases para a nova etapa do Holocausto palestino. Por fim, ao contrário do que diz a propaganda sionista papagaiada na imprensa comercial, não está nas mãos do Hamas e do conjunto de forças palestinas aceitar ou não a imoral proposta de Trump e de Israel, mas sim ao mundo confirmar se permitirá que a chantagem do extermínio de pessoas pela fome seja transformada em moeda de negociação, que a aniquilação da vida seja tornada instrumento de diplomacia e de genocídio. O crime dos crimes compensa. Palestina livre, a partir do Brasil, 1º de outubro, 78º ano da Nakba. Fecha aspas. E pessoal, essa foi a leitura da nota pública da FEPAL. O texto da nota está disponível no site da federação, nas suas redes sociais. E na próxima edição aqui do podcast, a gente vai escutar o companheiro Walid Dirabá, presidente da FEPAL, que fala sobre os desdobramentos, em especial desse plano Trump nesse momento, bem como do que vai acontecer uma vez que nós tivemos o encerramento da Assembleia Geral da ONU, em que diversos países reconheceram o Estado palestino. Esse assunto a gente volta a tratar na próxima edição. Mas por falar em Assembleia Geral da ONU, a gente vai escutar agora a companheira Jana Silverman. A Jana, que é militante do PT aqui no Brasil, mas americana também, dos Socialistas Democráticos da América. E a Jana fala pra gente do discurso do Trump na ONU e do que está acontecendo por lá essa semana, uma vez que o governo dos Estados Unidos entrou no chamado shutdown. É sobre esse assunto que a gente escuta a Jana a partir de agora. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Sou Jana Silverman, membro da Articulação da Esquerda e professora de Relações Internacionais da UFABC. Para comentar um pouco sobre o discurso do Trump nas Nações Unidas na semana passada e um pouco sobre a conjuntura atual nos Estados Unidos. O discurso foi mais do que o mesmo, em termos da linha política do Trump, há muitos ataques para os, entre aspas, globalistas, que supostamente têm uma agenda promovendo o tema da mudança climática, não como uma agenda real, que está literalmente ameaçando o futuro da humanidade, mas algo inventado por liberais, no sentido americano, pessoas progressistas da esquerda, com suas fundações, como a Fundação Soros, para impulsar uma agenda para desindustrializar os países, centrais, né, como o próprio Estados Unidos. Também, obviamente, muitas menções sobre o tema de imigração, falando que, apesar de suas obrigações internacionais, que Estados Unidos também tem que respeitar sobre o direito internacional, de direitos humanos, de direito humanitário, o Trump, obviamente, enfatizou mais no a ideia de imigração e refúgio como privilégios que não existem para as pessoas, entre aspas, criminosos. Enfim, obviamente houve aquela famosa encenação ao Lula durante o discurso, algo totalmente improvisada, mas eu pessoalmente não acho que isso vai traduzir em algum tipo de maioria entre os 2 governos, porque tem interesses altamente, divergentes, aí esse
essa frase feita por Trump já foi faz mais de uma semana atrás e até agora a gente não vê nenhuma concretização dessas intenções no plano diplomático. Então eu acho que não é algo que a gente deveria esperar como encenação para melhorar as relações diplomáticas ou acabar com essa guerra tarifária unilateral imposta pelo governo do Trump. Agora, o tema mais do que o discurso na ONU, que como todo ficou um discurso que efetivamente refletiu as posições ideológicas, políticas atuais do governo, não foi nada novo, como eu disse. A novidade mais importante no país atualmente é a congelamento das funções do governo federal, o famoso shutdown, que foi produto de uma queda de braço entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, obviamente com o executivo, o governo Trump apoiando os republicanos. É algo muito grave, a gente não tem ideia de quantos dias vai durar, mas tudo indica, por mais que esses shutdowns são algo que já tem acontecido várias vezes no passado, durante o governo Bill Clinton, várias vezes no governo do Obama, etc. Quase aconteceu várias vezes no governo Biden. Tudo indica que o governo Trump vai tentar usar essa oportunidade de fazer uma, entre aspas, limpeza ideológica maior, que já começou nos primeiros dias da sua presidência, contra o, entre aspas, deep state, ou seja, as agências, os funcionários do governo federal, sobretudo no ramo executivo, que são empregados de carreira, que fica de um governo para outro, mas que, na opinião do Trump, tem um posicionamento político contra o regime dele. E já vimos que, por exemplo, no caso do Departamento de Energia, que também trabalha muitos temas relacionados com a transição a energias renováveis, pelo menos teve um papel muito importante nesse tema no governo Biden, já cortaram quase 80 milhões de dólares de projetos, de contratos, e já tinha feito isso também com o Ministério de Trabalho, o Departamento de Trabalho, cortando todos os projetos de cooperação internacional para promover os direitos trabalhistas. Isso já aconteceu e tudo indica que mais cortes de recursos para essas agências, e podemos dizer, tem avançado uma agenda mais progressista de transição energética, de direitos humanos, direitos trabalhistas, eh, o tema da diversidade. O Trump vai usar esse shutdown para demitir mais funcionários, transformar os contratos de trabalho em contratos mais precários para os funcionários, os servidores federais que vão ficar, e cortar o poder econômico, ou seja, financeiro, de realizar projetos e atividades desses ministérios, que eu mencionei anteriormente. Então, realmente, é uma oportunidade que o Partido Democrata não tinha que ter dado para o governo Trump realizar esse tipo de guerra contra o próprio governo federal, e quem vai sofrer, como sempre, são os trabalhadores norte-americanos como resultado de tudo isso. Valeu, Jana. Obrigado, companheira. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos tratados aqui por ela, na edição do jornal Página 13, haverá texto da companheira Jana também tratando desse assunto. Agora, pessoal, voltando aqui para o ambiente nacional, essas últimas 2 semanas foram muito intensas, para dizer o mínimo. Na semana passada, nós vimos o centrão e a extrema-direita comemorando a aprovação da PEC da bandidagem e a aprovação da urgência da lei da anistia, a urgência para que esse projeto fosse votado. Falamos disso aqui, só que, no entanto, pouco tempo depois, uma semana depois, vimos as coisas mudarem. Primeiro, o Senado Federal, na sua Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, derrubou e acabou de vez com aquele projeto, com aquela proposta de PEC de blindagem
como nós falamos, tinha como objetivo algo absolutamente inaceitável, um escárnio, permitir que os parlamentares somente pudessem ser investigados se eles mesmos concordassem que o processo fosse instaurado, que a decisão sobre isso ocorresse por meio de voto secreto. Valeu muito a pena, foi muito importante a mobilização popular que ocorreu em todo o país para que aquela proposta não se concretizasse. E sobre esse assunto, não dá para deixar de falar que tinha muita gente contrariada, para dizer o mínimo, com a convocação das mobilizações. Tinha gente achando que não ia dar em nada. Porque tem gente, de fato, gente boa, gente de esquerda, descrente do papel e da importância das mobilizações populares. Infelizmente, tem gente muito boa, gente de esquerda, que está completamente capturado pela forma de pensar parlamentar. Aquela forma que acredita que o único jeito de fazer algo acontecer é por meio do parlamento. E nós sabemos qual que é a consequência de um raciocínio dessa forma levado às últimas consequências. Para quem acredita que tudo o que importa ocorre por meio do parlamento, logo é preciso fazer tudo para ter mais força no parlamento. Inclusive, se aliar com o centrão, se aliar com a direita, fazer concessões, porque o que importa está lá, o que não é verdade. E o que nós vimos agora é uma demonstração prática disso. Mesmo com gente não acreditando, mesmo com gente do nosso partido tendo votado nesta PEC, mesmo com gente nossa achando que era melhor fazer um acordo com o centrão e com a extrema-direita, a mobilização popular foi fundamental para derrotar e para mostrar que essas pessoas estão erradas. A PEC da bandidagem, portanto, ao menos por enquanto, acabou. Mas a anistia, a tentativa de anistiar os golpistas, segue viva. O projeto perdeu força, uma vez que a chantagem diminuiu em razão da derrota da PEC da bandidagem, mas ela continua existindo. E, portanto, não há um caminho melhor para lidar com isso que não a mobilização popular. Ela não pode arrefecer agora. Pelo contrário, a vitória que a classe trabalhadora, os setores populares obtiveram com o fim da proposta de PEC da blindagem, da bandidagem, precisa fortalecer a ideia de que esse é o caminho. E veja, não apenas para pressionar o Congresso, para mudar a opinião de parlamentares, mas para fortalecer também o nosso governo e a própria organização popular, que, convenhamos, anda em grande medida, fragilizada. Mobilizar é bom, é importante, é pedagógico, é correto, faz com que as pessoas tenham tarefas militantes, inclusive aquelas que não militam cotidianamente ou com tanta intensidade. E uma das consequências é contribuir para que o nosso governo, pois é, o nosso governo tenha condições de fazer aquilo que deve fazer, aplicar e implementar políticas que não são aquelas que o Congresso deseja, mas que a sociedade deseja. E essa semana nós vimos, por exemplo, a vitória com a aprovação, e nesse caso, de forma meio surpreendente para alguns, unânime na Câmara dos Deputados, da proposta do governo de isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000, inclusive escalonado para quem recebe até 7.350. Bom, essa foi uma proposta apresentada pelo presidente Lula desde a campanha, que essa semana passou no Congresso, passou na Câmara, na verdade, ainda vai ao Senado, e que no Congresso tem uma queda de braço, porque eles também desejam ter algum tipo de protagonismo, mas o fato é que o ambiente como um todo aparenta estar melhor. Só que isso não pode fazer com que a gente baixe a guarda. Não dá para achar, por exemplo, que agora que nós conseguimos acabar com a PEC da bandidagem, que as possibilidades de anistia estão reduzidas, mas não estão acabadas, que conseguimos aprovar a proposta do imposto de renda, que a reeleição do presidente Lula em 2026 está garantida. Muito pelo contrário. A direita sabe muito bem que tem muita água para correr, muito chão pela frente,
e que existem condições para que eles, inclusive, capitalizem, por exemplo, a vitória em relação ao imposto de renda e diversas outras manobras para nos atacar. Tem muito o que fazer e, portanto, gente, mobilização permanente, guarda alta, em um momento em que a conjuntura internacional não é favorável e que o cenário interno é assim, muda de semana para semana, às vezes de um dia para o outro. Tem muita coisa acontecendo. Na próxima edição, a gente volta aqui comentando em mais detalhes esses e outros assuntos. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.